Atos 16, versículo 9 ao 15. E diz a palavra do Senhor: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Somotrácia, ou Samotrácia, melhor dizendo. E no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Quantos podem dizer amém? Pai, nós agradecemos outra vez pela leitura da Tua Palavra. Nós Te louvamos porque os movimentos da igreja foram movimentos do Espírito Santo. O Teu Espírito, Pai, falou com vidas, e estas vidas foram se movimentando segundo a direção do Espírito Santo. E a Tua obra sobre a terra, através da Igreja de Jesus Cristo, nos últimos quase 2000 anos, tem se espalhado por todas as partes, através de pessoas simples como esta mulher que recebeu a comitiva de Paulo em sua casa. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é Deus vivo, é Deus que fala e que permite a marcha triunfal na igreja de Jesus sobre a terra. Pai, mais do que a Assembleia de Deus, nós queremos ser Filadélfia. Nós queremos ser uma igreja local que Te agrada, onde o Senhor tem prazer de estar no nosso meio. E obrigado, Pai, porque o Senhor levantou as Assembleias de Deus, para que as Assembleias de Deus mantivessem a Tua palavra como prioridade, a oração como prioridade. Te louvamos, Pai, porque nós temos procurado fazer com que as coisas do Espírito, as coisas que a igreja precisa urgentemente fazer, nós temos nos esforçado para fazer. Com a Tua ajuda fica tudo melhor, e nós temos certeza que o Senhor até aqui tem nos ajudado, e por isso estamos muito felizes, porque a boa mão do Senhor está sobre nós, e quem crê pode dizer amém. Sentados, por favor. Glória a Deus. Queria falar hoje sobre o título:
você pertence a uma denominação que tem história. Você pertence a uma denominação que tem história. Hoje, como eu disse na parte inicial do culto, exatamente hoje, 15 de abril, a Assembleia de Deus está comemorando no nosso estado 97 anos. No dia 18 de junho, nós vamos comemorar, se Deus permitir, 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. E este ano de 2021, nós comemoraremos 70 anos da Assembleia de Deus em Vacaria. Quem pode louvar o Senhor? Quem pode louvar o Senhor? Aleluia! Glória ao nome do Senhor por isso. Então eu queria falar um pouquinho da história das Assembleias de Deus. Eu não sou um historiador e nem sou muito bom disso, e quando li os livros da história da igreja, foi lá no início da minha conversão. Nos primeiros passos, eu amava ler os livros da história da igreja para saber em que denominação eu estava entrando, eu estava me associando. Então, eu me lembro que eu lia tudo que era livro de história da Igreja Assembleia de Deus. Então, vamos ver o que dá para puxar aí na memória e falar um pouquinho dessa história de acordo com o tempo que nós temos, né? Hoje nós não vamos falar da história da Vacaria, nós vamos anunciar quando nós vamos fazer uma festividade dos nossos 70 anos aqui em Vacaria, e aí a gente conta um pouquinho mais sobre essa história e seus detalhes, suas características, seus personagens, suas conquistas, tá bom? Então vou pedir um pouquinho de paciência para você. Bom, vamos entender como a Assembleia de Deus surgiu. E para isso a gente tem que voltar no tempo, lá no início do século XX. Início do século XX, tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão enfrentando uma crise mundial. Logo depois do início do século 2020, você vai lembrar que em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ou uma guerra mundial, não acontece num contexto bom, né? Se o mundo tem que se movimentar numa guerra, é porque as coisas não vão bem. Não vão bem para as nações primeiro, e depois, obviamente, que afeta o todo. E era um momento, então, de crise, era um momento de crise econômica, crise do trabalho, crises em várias frentes. Nos Estados Unidos, o movimento racista está no seu ápice, muitas mortes, e em meio a essa situação bastante crítica, irmãos em Cristo decidem se reunir para buscar a presença de Deus. Então, pastores, denominações já existentes começam a fazer um clamor nos Estados Unidos. E isso se consolida quando o lugar onde eles se reuniam ficou pequeno. Inclusive tem uma historinha, não vou entrar nesse detalhe, de que era tanta gente que uma parte onde os irmãos estavam orando desabou. Felizmente ninguém se machucou, mas foi um ano numa celebração da Páscoa. Os irmãos ficaram 3 dias orando, jejuando, cantando, ouvindo pregações, e aquele lugar tremeu que até caiu lá uma parte do lugar. Então, em 1906, eles
alugam um prédio numa esquina e vai ficar conhecido na cidade de Los Angeles, no número 312, a Rua Azusa. Esse era o prédio, era identificado nesse endereço. E ali então, os irmãos começando a buscar o Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia deles, e também para que o poder de Deus viesse sobre eles. E aí, Deus começa a trazer um reavivamento pentecostal. É um dos maiores reavivamentos pentecostais da história moderna da igreja. E já estavam nos Estados Unidos, Gunnar Wingren já tinha saído da Suécia para vir estudar num seminário em Chicago, e Daniel Berg já tinha saído da Suécia em busca de emprego. Ele tinha como profissão fundidor, e ele então vem buscar recurso financeiro. E em 1909, já amigos, porque numa conferência batista, eles se encontram, fazem uma amizade, e aí em 1909, nesse movimento de reavivamento, os dois são batizados com o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, buscando cada vez mais intensamente a presença do Senhor, Deus revela para Gunnar Wingren que eles deviam vir para o Brasil, num lugar chamado Pará. Eles nem sabiam, tiveram que ir atrás da informação, onde ficava esse lugar, e aí então eles começam a se mobilizar para obedecer esse chamado que queimava dentro deles. Até que então, em 19 de novembro de 1910, o navio que trazia eles aportou em Belém do Pará. Eles descem no porto, sem rumo, sem dinheiro e sem saber falar português. Dois jovens com uma chamada viva no coração. Deus nos mandou para o Pará e Ele vai nos dirigir. O que eles fazem? Saem do porto, caminham por uma rua chamada Presidente Vargas, acham uma praça chamada Praça da República, observam que tem um banco vazio ali, sentam no banco com as malas e começam a orar. Deus, que entendia a língua deles, né? Mas ninguém entendia a língua deles, mas Deus entende qualquer língua, glorificado seja o nome do Senhor. Deus não tem dificuldade para entender dialeto, idioma, nada. Deus entende tudo. E eles começaram a clamar ao Senhor, para que o Senhor então dirigisse os passos deles, porque eles não tinham recursos, não sabiam falar idioma, não tinham quase nada. Eles tinham fogo que queimava dentro da alma deles, e eles queriam simplesmente fazer o que Deus mandou eles fazer. E aí, meus irmãos, por direção de Deus, logo eles conheceram um pastor metodista chamado Justus Nelson. E o pastor metodista, com muito esforço, mas muita cordialidade, buscou meios de se comunicar com eles, entendeu que eles eram batistas, e aí disse que levaria eles até a igreja batista, onde foram recebidos pelo irmão Raimundo Nobre, que era o responsável pela igreja batista em Belém do Pará. E o irmão, então, com muita dificuldade de entendê-los, e eles com muita dificuldade de entender o irmão,
ficou claro que o irmão estava cedendo o porão da igreja, onde tinha aposentos, para eles ficar ali até que eles pudessem arrumar um lugar melhor. Enquanto eles estavam ali no porão da Igreja Batista, orando ao Senhor, eles conheceram a história de uma irmã que não podia frequentar a igreja, porque ela tinha uma doença nos lábios, uma doença incurável e contagiosa. Então essa irmã tinha muita saudade de vir ao templo, de cultuar, mas ela não podia. Eles ouvem falar dessa história e vão até essa irmã e oram por ela. Oram pela irmã Celina Albuquerque. E Jesus cura imediatamente ela. Ela fica completamente curada. E aí ela pode voltar para o templo e ela começa então a cultuar a Deus e observar o fervor que havia naqueles jovens. O poder de Deus estava na vida daqueles jovens e a irmã Celina então começa a se associar a eles. Um primo do dirigente da Igreja Batista, por nome Raimundo Nobre, ou melhor, Adriano, o primo do Raimundo, esse irmão convida os missionários para morar na casa dele. E eles então passam a morar na casa desse missionário, e ali eles continuam orando, estudando o idioma, continuam pedindo a Deus recursos, direção. E aí, no dia 2 de junho de 1911, num culto na Igreja Batista, a irmã Celina, que tinha sido curada radicalmente da sua enfermidade, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. A irmã Celina é cheia do Espírito Santo, e aí, meus irmãos, deu problema. Por quê? Porque era uma igreja batista não pentecostal. O movimento pentecostal nas igrejas batistas no Brasil acontece só em 1950, a partir da experiência de Enéas Tognini, que passa a ser então o fundador do movimento pentecostal nas igrejas batistas. Mas até porque irmãos querem aquilo e outros resistem àquilo. E aí, então, o dirigente faz uma votação, que é bem comum no modelo batista, para decidir o que fazer. E a maioria entendeu que eles deveriam ser expulsos. A Igreja Batista não queria o movimento pentecostal. E aí 17 irmãos acompanharam os missionários, e a irmã Celina, que era uma das 17, disse para os missionários: minha casa vai ser congregação nossa. Podem ir lá para casa e vão fazer os cultos lá em casa. E aí no dia 18 de junho de 1911, na casa da irmã Celina Albuquerque, se faz o primeiro culto das Assembleias de Deus no Brasil. Inicialmente as Assembleias de Deus não se chamaram assim. Foi chamado de Missão Apostólica da Fé, o mesmo nome que foi dado ao movimento da Rua Azusa lá nos Estados Unidos. Em 2014, funda-se a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. E aí, em 18 de janeiro de 1918, decidiu-se que o movimento apostólico da fé no Brasil se chamaria também se chamaria a partir dali Assembleia de Deus. Então, a partir de 1918, nós passamos a ser oficialmente chamados de Assembleia de Deus no Brasil. Porém, fica como data da nossa fundação 18 de junho de 1911.
1911. E agora, dia 18 de junho, se nós chegarmos nessa data, nós vamos comemorar 110 anos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Com a vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingren, com o trabalho que eles começaram a fazer e com a expansão do trabalho, eles começaram a pedir socorro e Deus começou a chamar outras pessoas, outros missionários. Eu não vou citar aqui o nome porque foram muitos missionários que vieram, principalmente da Suécia, outros países da Europa e também Estados Unidos. E foram chegando principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Até que então, e agora eu começo a falar um pouquinho a história da nossa igreja, porque hoje nós comemoramos 97 anos no Rio Grande do Sul, vou contar um pouquinho da história da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Bom, o que acontece? Com esse avivamento que está acontecendo, em vários lugares Deus está enchendo os crentes do Espírito Santo, e quanto mais cheio do Espírito Santo é um crente, mais ele quer compartilhar sua fé. Quanto mais cheio do Espírito Santo é um crente, mais ele quer evangelizar. Seja do outro lado da rua, na frente da sua casa, ou seja em outra nação, outro estado, não importa. Uma das evidências que um crente está cheio do Espírito Santo é querer compartilhar a sua fé, é querer contar para os outros o que Jesus está fazendo na sua vida. Certo? Então, cuidado para a gente não confundir isso, porque tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é pular na igreja, é falar em línguas na igreja, é profetizar na igreja. Não, não. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a pessoa quer ser, começa com T. Atos 1:8. Testemunha. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas no templo para falar para crente de Jesus? Não. Testemunha fora do templo para proclamar o Evangelho aos pecadores que precisam ouvir a mensagem da salvação. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo está uma pessoa, mais ela quer compartilhar a sua fé. Em que nível o Espírito Santo enche a tua vida? Se uma pessoa não fala de Jesus para ninguém, quanto ela tem do Espírito Santo? Ninguém. Nada. Se você não tem vontade de falar de Jesus para ninguém, sabe quanto do Espírito Santo você tem? Nada. Nothing. Quanto mais vontade você tem de falar de Jesus para as pessoas, mais o Espírito Santo tem de você. Para que nós somos salvos? Vamos ler? Vamos ler Pedro. Para que nós somos salvos? 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Para que nós recebemos todos aqueles privilégios? Vamos aos privilégios. Número 1, vós sois geração eleita. Número 2, sacerdócio real. 3, 4. Então veja, tudo isso é privilégio. Agora, para que Deus nos chama para ser tudo isso? Tem propósito, tem objetivo. O objetivo está revelado pela palavra para. Para representa propósito. Vamos dizer, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Quem fez isso?
Jesus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, e agora nós temos que anunciar que nós estávamos perdidos, nós estávamos em trevas, nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Jesus nos chamou e agora estamos libertos do poder das trevas para anunciar, aleluia. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, amém? Somos povo de Deus? Somos povo de Deus? Povo de Deus anuncia, povo de Deus proclama, povo de Deus evangeliza, povo de Deus faz a obra missionária. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Só quem já alcançou a misericórdia pode glorificar o Senhor. Então, nesse reavivamento pentecostal no início do século passado, Deus começa a levantar gente para se espalhar pelo mundo. E um dos lugares é o Brasil, graças a Deus, graças a Deus. E aí então, em 1923, fevereiro de 1923, para ser mais preciso, dia 2, chega no mesmo porto, na mesma cidade, e conhece as mesmas ruas e praças, Herbert Gustav Nordlund, desembarca em Belém do Pará, e por lá permanece 8 meses, aprendendo o idioma, para se defender no português. Quando ele já se defendia no português, ele vai para Recife e também para o estado, Recife, capital de Pernambuco, e vai também para Maceió, no Alagoas. E de lá, então, ele entende que Deus estava lhe chamando especificamente para Porto Alegre. Deus lhe orientava a começar o trabalho no Rio Grande do Sul. Em 3 de fevereiro de 1924, portanto, 1 ano e 1 dia depois de desembarcar no Brasil, Herbert Gustav Nordlund chega ao Rio Grande do Sul, chega em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre com a sua esposa, eles então começam a evangelizar. Evangeliza um, fala de Jesus para outro, e então eles conhecem um senhor de 70 anos, João Correia da Rosa. Este senhor convida os missionários para fazer um culto na sua casa. E então, no dia 15 de abril de 1924, na casa do seu João Correia da Rosa, um senhor de 70 anos, se realiza o primeiro culto da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. No culto tinha uma pessoa. Além dos missionários, tinha uma pessoa, o seu João. Seu João, que participa do culto, que está acontecendo na sua casa, e ele então entrega a sua vida a Jesus. Ele aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador e franqueia então a sua casa para que, enquanto os missionários não tivessem local para fazer um culto, então a sua casa estava à disposição. Se eu não me engano, essa rua é uma travessa chamada Azevedo. Se eu não me engano, pode ser que eu me engane, tem que dar uma olhada aí na história, mas parece que é assim. No ano seguinte, no dia 20 de dezembro, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul inaugura
ao primeiro templo em solo gaúcho. Dia 20 de dezembro tem a inauguração do templo e o primeiro batismo nas águas. 5 irmãos descem as águas batismais. Aleluia, glória a Deus. E aí então a obra do Senhor começa a partir daí a se expandir pela Porto Alegre, pela grande Porto Alegre. Então a obra de Deus vai sendo realizada, os trabalhos vão sendo feitos, e o missionário Gustavo Nordon, ele é o responsável pela Assembleia de Deus de Porto Alegre por aproximadamente 30 anos. Tem que fazer o cálculo direitinho ali, mas em 1955, ele vai deixar de ser, então, o responsável. Eles vão voltar para a Suécia, ele já doente, sua esposa também, e eles então tomam a decisão de que vão voltar para a Suécia, e aí então a igreja precisa escolher outro líder para dirigir a igreja de Porto Alegre. Nesse meio tempo, confesso para vocês que eu não lembro a data que o missionário Nils Taranger chega no Rio Grande do Sul. Eu não lembro. Eu lembro que ele assumiu a igreja de Porto Alegre em 1955. Mas eles já estavam no Rio Grande do Sul, principalmente na região sul do estado. Assim, eles se situaram, eles fixaram residência na cidade de Bagé. E lá em Bagé, eles começaram a fazer o trabalho evangelístico. E o missionário Nils Taranger, ele era um homem de uma cultura elevadíssima. Ele era um homem de um conhecimento bíblico extraordinário. E Deus usava ele também para a cura divina. Há muitos testemunhos de pessoas cegas que foram curadas, pessoas de doenças gravíssimas, estado terminal. E Deus usava o pastor Nils. E uma outra área também que sempre foi uma marca do missionário Nils Taranger e da irmã Mary, a sua esposa, a obra social. Eles sempre entenderam que pela obra social eles podiam ganhar muitas almas. Então eles começam a fundar trabalhos, Lavras do Sul, São Gabriel, Dom Pedrito, aquela região ali no entorno de Bagé, mais para a fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, é a área de ação do missionário Nils Taranger. E aí então ele recebe um convite para vir para Porto Alegre e assumir a igreja em Porto Alegre. E eles então vêm. O missionário Nils Taranger, irmãos, quando tinha 15 anos de idade, ele, com esse chamado queimando no seu coração, ele vai para um seminário. Ele vai para um seminário em tempo integral e ele se dedica totalmente à oração, ao estudo da palavra. E Deus fez uma coisa tão linda na vida do missionário Nils, que com 20 anos de idade, ele já era vice-presidente da igreja e já era um pregador de destaque, já era um obreiro destacado com 20 anos de idade. O deputado estadual Elisandro Sabino, que eu disse aqui a última vez que ele veio, acho que já disse outras, até onde eu sei, na época que eu me converti, ele era o evangelista mais novo a ser ordenado evangelista, e solteiro. E quando ele foi indicado para ser ordenado evangelista, houve uma resistência.
E aí, quem foi a voz que se levantou a favor dele? Nils Tarange disse, mas gente, com 15 anos eu já estava no seminário. Com 20 anos eu já era um pastor ordenado. Eu já era vice-presidente de uma igreja. Quando Deus quer operar na vida de alguém, não tem idade. Quando Deus quer operar na vida de alguém, quando Ele chama, quando Ele escolhe alguém, não tem idade. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor por esta verdade. E então a família Taranger se dedicou no Rio Grande do Sul mais de 50 anos. Tendo chegado em Porto Alegre, entre tantas coisas que eles fizeram, fundaram um Instituto Bíblico, que existe até hoje, o Instituto Bíblico Esperança, fundaram orfanato, lar de idosos. Me ajuda aí, Wagner, você que estava lá mais pertinho, se tu lembrar de alguma coisa. Ele gostava muito de fazer cultos em tendas. Então eles iam com as tendas num bairro, ficavam lá 20 dias, 30 dias, 40, até que se pudesse começar o culto nas casas e até que depois se transformasse numa congregação. E o trabalho vai se estabelecendo em Porto Alegre, região ali da grande Porto Alegre, vai se estabelecendo e a obra de Deus avança até que então, pela primeira vez, a Assembleia de Deus vai chegar nas mãos de um brasileiro, porque se você está entendendo a história da Assembleia de Deus Gaúcha, ela foi liderada muitas décadas por missionários. O missionário Nils, muita gente acha que ele é sueco, mas na verdade ele é norueguês. Ele nasceu na Noruega e ainda criança foi para a Suécia, mas ele nasceu numa cidadezinha na Noruega. Então, missionários vindo de fora, vindo da Suécia, lideraram a Assembleia de Deus Gaúcha, a Assembleia de Deus de Porto Alegre, até que então, missionário Nils Taranger vai então entregar o trabalho e assume um irmão, pastor, que não é gaúcho, mas é brasileiro, o pastor João Ferreira Filho, que, se eu não me engano, era cearense. Se não me trai a memória, pastor João Ferreira era cearense. Mas já estava aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um grande trabalho. Ele veio por causa da carreira militar. E então ele assume a Igreja Gaúcha. Por 24 anos ele lidera a Convenção Gaúcha. Ele lidera a igreja de Juí, depois a igreja de Porto Alegre, e aí foi passando para outros pastores, e hoje então, a igreja de Porto Alegre é presidida pelo pastor João de Oliveira, já há alguns anos. Inclusive o pastor João de Oliveira foi responsável por resgatar essa história lá na sede do Instituto Bíblico Esperança. Tem um espaço que é um memorial, né, para falar da história da nossa igreja. Lá estão materiais de Herbert Gustav Nordlund, também materiais que foram usados, Bíblias, enfim, coisas, livros e outros artefatos que foram usados também pela família Taranger. E lá então está um memorial da nossa história. E agora então a nossa convenção, desde o ano passado, é presidida pelo pastor Geraldino Silva, que, se Deus permitir, se a igreja permanecer aqui até lá, será o responsável pelo centenário da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Já foi criado o ano passado mesmo, foi criada uma comissão do centenário,
pastores muito bem capacitados, habilitados para isso, pastores da área da comunicação, da publicidade, da organização de eventos, estão se mobilizando no nosso estado para fazermos, permitindo Deus, uma grande festa, os 100 anos da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, tá? Porque a Assembleia de Deus no Brasil tem 110 e daqui 3 anos, permitindo Deus, terá seus 113 anos no Brasil. E aí, meus irmãos, em 1931 é fundada pelo missionário Herbert Gustav Nordlund a Assembleia de Deus em Caxias do Sul. No dia 19 de outubro de 1931 é inaugurada a Igreja Assembleia de Deus de Caxias do Sul. Depois outras igrejas foram sendo fundadas pelos missionários, o caso de Santa Maria, enfim, outros lugares aí, mas principalmente a igreja cresceu muito mais no interior rapidamente do que na nossa região aqui. Então, enquanto a gente está comemorando, para dar um exemplo, 70 anos esse ano, eu lembro que há muitos anos atrás, eu acho que me ajuda aí, Benhur, 5, 6 anos atrás, a igreja de Palmeira das Missões comemorou 80, né? Faz o quê? Uns 5, 6 anos, né? Mais ou menos. Então, Palmeira das Missões está indo para os 90 já. Então, essa região mais perto da fronteira, outras regiões são mais antigas. Mas, como eu dizia, em 1931 se funda a igreja em Caxias, e aí começa um trabalho na cidade e um trabalho de evangelização também da região nordeste do Rio Grande do Sul, Serra e Campos de Cima da Serra. E a igreja de Caxias, então, 10 anos depois da sua fundação, destina um obreiro para vir para Vacaria. Era um obreiro que já estava fazendo um trabalho na volta aí, estava chegando, até que então, em 1941, chega a Vacaria e começam-se então a se realizar os primeiros cultos na nossa cidade. Então, a gente tem essa data, depois eu vou levantar para vocês, vou contar a história da nossa igreja na cidade e entrar nos detalhes dos personagens, dos fatos, dos acontecimentos da igreja, mas eu não queria abrir hoje. O que eu quero dizer sim é que hoje nós somos as Assembleias de Deus, nós somos a maior igreja pentecostal do mundo. Somos o maior movimento pentecostal do mundo. Nós estamos em mais de 200 países e nós somos mais de 70 milhões de crentes na Assembleia de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Isso é uma grande bênção, são conquistas. Veja só, dois, né? Dirigidos pelo Espírito Santo, incendiados pelo Espírito Santo, começam a obra de Deus, vêm para o Brasil sem saber falar uma palavra do português, sem dinheiro no bolso, sem saber o rumo, sem ter um endereço para procurar, a não ser sentar no banco de uma praça. Mas o que havia sobre eles? O fogo do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Você lembra aqui de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos? Paulo teve uma visão, um varão dizia: passa
a Macedônia. E ele então monta a equipe e diz: vamos lá, o Espírito Santo está mandando a gente ir. E eles partiram, e de cidade em cidade eles iam pregando o Evangelho, testificando de Jesus, ganhando as almas para o Senhor, e as igrejas iam sendo consolidadas e se fortalecendo, e o prazer que essas igrejas tinham era de comunicar o Evangelho. Essa é a marca das Assembleias de Deus, a marca da Bíblia, a marca da oração, a marca da evangelização, a marca da obra missionária, a marca da adoração. Foi nesse trilho que Deus levantou e mantém a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, e é desse trilho, meus irmãos, que nós não podemos sair. Claro que uma entidade que chega e ultrapassa os 100 anos, quem estuda a história das instituições sabe da crise das instituições centenárias. Há dificuldades depois de tanto tempo de se manter. A igreja cresceu demais, a igreja se fortaleceu sobremaneira, através de pessoas simples, pessoas que tinham como marca principal o poder do Espírito Santo. E hoje de manhã nós orávamos, e eu falei essa palavra porque eu tinha meditado nela. O Senhor usa os que não são para confundir os que são. O Senhor usa os que não são para confundir os que se acham que são. Aleluia! E o Senhor usa pessoas. Então o que acontece? É claro que as Assembleias de Deus já há algum tempo vêm enfrentando dificuldades. E nós precisamos cada vez mais clamar. Eu quero repetir aqui o que eu já disse, porque minha experiência é 1987, meados de 1987, eu entro pela primeira vez num templo da Assembleia de Deus. Depois dessa vez, mais 4 cultos eu participo, e aí por pressão familiar, por pressão dos amigos, eu paro de frequentar os cultos na Assembleia de Deus. Mas era uma fase da minha vida de questionamento. Eu estava entendendo que no movimento que eu estava havia algumas coisas estranhas, e eu orava a Deus: eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a verdade. E quando eu conheci a Bíblia, e eu fui incentivado a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, eu não tive dúvidas de que eu tinha conhecido a verdade, porque a Bíblia tem um personagem principal, o seu nome é Jesus. Ele é a essência da verdade, ele é a pureza da verdade. Então eu entro na Assembleia de Deus com a minha incredulidade, com os meus pecados, com a minha miséria, com as minhas falhas. E sabe o que a Assembleia de Deus faz? Abre os braços para mim e me recebe, me ajuda, me orienta, me treina, me discipula. E eu quero glorificar a Deus, porque em 6 anos de membro da Assembleia de Deus, eu já era um obreiro de tempo integral. E agora, esse ano eu vou completar 33 anos de fé. 27 anos em outubro eu vou completar de ministério pastoral. Sabe aonde? Na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus me recebeu, a Assembleia de Deus me batizou nas águas, a Assembleia de Deus me tornou membro, a Assembleia de Deus me tornou um obreiro. Foi na Assembleia de Deus que eu conheci esta santa mulher chamada Miriam. Foi na Assembleia de Deus que nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós apresentamos os nossos filhos, nós fizemos tudo. Então eu sou extremamente grato à Assembleia de Deus,
É a única igreja? Não. Não. Para mim, eu já disse isso para vocês, e eu falo isso com carinho, com respeito, por causa da Bíblia e por ser Jesus o Salvador e a Bíblia a verdade. Para mim, a Assembleia de Deus é a denominação menos ruim. Por que ela é menos ruim? Porque ela é composta de gente. E onde tem gente? Onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem dor de cabeça. Onde tem gente, tem várias opiniões. Onde tem gente, tem disputas, né? E uma igreja que cresceu tanto, que se fortaleceu tanto, enfrenta essas realidades. Mas eu quero dizer para você que eu amo a Assembleia de Deus hoje, como eu amei ela em 1987, quando eu me batizei no dia 31 de dezembro de 1988, quando eu fui recebido no dia 15 de janeiro de 1989, e estou aqui bem feliz com a Assembleia de Deus, e tenho certeza que Deus está no nosso meio. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente cantar o Senhor, para a gente celebrar o Senhor, para a gente glorificar o Senhor. Sabe por quê que a Assembleia de Deus completa 110 anos no Brasil, 97 anos no Rio Grande do Sul, 70 anos em Vacaria? Sabe por quê? Porque a Assembleia de Deus aprendeu a dar a Ele a glória. A glória é de Deus, o poder pertence a Deus. É Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que batiza com o Espírito Santo. Ele vai voltar para levar a sua igreja, aleluia! E muita gente da Assembleia de Deus vai subir para o céu. E muita gente da Assembleia de Deus vai ficar também. Muita gente da Assembleia de Deus vai perder a salvação, mas muita gente da Assembleia de Deus vai se salvar. Você está do lado dos salvos ou dos perdidos? Você é ovelha ou você é bode? Você é luz ou você é trevas? Você é sal que salga ou você é sal que não presta para nada? O que determina isso é quanto o Espírito Santo governa a nossa vida. Vamos cantar? Vamos cantar? Prepare-se para cantar. Aleluia! Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Pai, nós te adoramos pelas Assembleias de Deus, pelos missionários, pelos pioneiros, pelos homens e mulheres que tu já usou. Vamos adorar o Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém.
conhece a mente, quem conhece a mente desse Deus. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Levante as mãos A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Declare a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor pelos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Aplauda o Senhor pelos 97 anos no Rio Grande do Sul. Aplauda o Senhor pelos 70 anos em Vacaria. Aleluia! Meus irmãos, eu não tenho dúvida que Satanás odeia a igreja de Jesus. Eu não tenho dúvida, não precisa ter dúvida. Agora eu tenho mais uma certeza também. O diabo odeia a Assembleia de Deus. O diabo odeia a igreja de Jesus, mas ele também não gosta da Assembleia de Deus. O diabo tem uma raiva da Assembleia de Deus. E eu tenho uma notícia para dar para você. Quanto mais você amar Jesus, e quanto mais você amar a palavra de Jesus, mais você vai amar a igreja de Jesus. E se você pertence à igreja de Jesus e está associado à Assembleia de Deus, então você vai amar a Assembleia de Deus também. Quem ama Jesus, irmãos, defende a igreja de Jesus. Quem ama Jesus, irmãos, mesmo que a igreja local esteja enfrentando problemas, jamais vai tentar defender a igreja jogando lama nela. Sabe quem é que joga lama na igreja? Quem tem o espírito do mundo. Quem tem o espírito de Satanás. Meu irmão, se o Espírito Santo mora em você, diga para o diabo que teus ouvidos não são lata de lixo. Diga para o diabo que teus ouvidos foram feitos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E que por causa do Espírito Santo, você vai viver e morrer na igreja. Amém? Vamos orar. Já estão aqui os irmãos que estão com a gente, mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar por pertencer a uma denominação que tem história. E que história! Dá para ficar aqui 5 dias, 10 dias, 100 dias, contando a história da igreja, e não cabe, porque é muita história de muita gente que foi transformada. E hoje, Pai, somos uma multidão de assembleianos, que apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque nós somos barro, porque nós somos pó, mas nós, Senhor,
queremos a tua presença. Porque se a tua presença estiver no vaso de barro, aí está o valor. Aí está o tesouro, não é o vaso, é a presença de Jesus no vaso. Por isso, Pai, enquanto tu estiver no nosso meio, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Livra-nos de nos transformar em Laodiceia. Nós queremos ser Filadélfia. Nós queremos ser Filadélfia. Por isso, Pai, tu tens liberdade, porque nessa igreja nós não queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que nós precisamos ouvir. E como tu és o nosso Pai, tu nos confronta, tu nos corrige, porque tu não nos chamou para sermos bastardos. Bastardos não são corrigidos, bastardos não aceitam a vara da correção, mas os filhos aceitam, e quando os filhos crescem, eles agradecem o pai e a mãe pelas varadas que recebeu, porque sabe que foram castigos dados com amor. Por isso, Pai, receba a minha adoração, por tudo que tu tens feito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, através das Assembleias de Deus. Obrigado por essa denominação que nos acolheu. Ela não é perfeita, ela não foi perfeita, ela nunca será perfeita. Mas enquanto o Senhor estiver no nosso meio, nós estaremos no caminho do aperfeiçoamento. Queremos crescer, queremos amadurecer e queremos cumprir o teu propósito. E queremos fazer isso como bons assembleianos que somos. Nós te agradecemos pela Igreja de Jesus Cristo. Obrigado pelo novo nascimento. E obrigado porque nós precisávamos ser acolhidos numa igreja local. E a Assembleia de Deus nos acolheu. Te agradecemos por esta vitória grandiosa dos 97 anos das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. Rogamos pelas lideranças do Estado, rogamos pela nossa mesa diretora, pela vida do nosso presidente, pastor Geraldino, e por todos que lhe acompanham na mesa. Oramos por todos os pastores presidentes do Estado do Rio Grande do Sul, oramos por todas as igrejas autônomas, pelas igrejas missionárias, oramos por todas as Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, Pai, e tudo que nós mais queremos é um reavivamento do Espírito Santo. Nós queremos experiências parecidas com os primeiros discípulos da igreja primitiva, com os nossos pioneiros lá na rua Azusa. Nós queremos experiências parecidas nos nossos dias com o teu Espírito Santo. Espírito Santo, governa a minha vida. Espírito Santo, governa a vida dos meus irmãos. Tenha liberdade aqui, porque o Senhor manda e tem que ser do teu jeito, não é do nosso jeito, e assim será para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Obrigado pelos vários irmãos aqui de Vacaria que estão conosco, Curitiba, Sananduva, olha aí uma cidade nova, Arthur Nogueira, no estado de São Paulo, bem-vindos, que bom ter você junto com a gente. Santo Antônio das Missões está sempre, Santa Maria está sempre, olha só, tem gente lá do outro lado do Brasil, Rio Grande do Norte, Santa Cruz, vai o nosso cheiro no coração dos irmãos. Hoje eu vi várias fotos do evangelista Ailton, que está trabalhando lá, e provavelmente familiares estão conosco. Também de Campo Formoso, na Bahia, estão conosco, e vários outros irmãos no YouTube, na nossa rádio web. Que maravilha ter você junto conosco. Deus abençoe, um grande final de semana para todos, e não esqueça, diga que você ama a Deus, diga que você ama a palavra de Deus, mas também diga que você ama a sua igreja.
Diga que você ama a Assembleia de Deus. Ei, quem ama a Assembleia de Deus, pode dar mais um aplauso pelos 97 anos? Vão na paz. O Senhor seja convosco e vos